Olá a todos, pais. Romanos no capítulo 10 e o versículo 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que a oração dele para com os judeus é para que eles fossem salvos, porque ele era testemunha de que os judeus eram zelosos por Deus, mas não com entendimento. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 2, o apóstolo Paulo também diz que ele era zeloso pela igreja, mas com zelo de Deus. Ora, aqui uma diferença de tipos de zelo. Zelo por Deus e zelo de Deus. O zelo por Deus é uma forma muito complicada, uma forma completamente não bíblica de estabelecer um zelo sobre a face da terra. Porque os judeus, ele era zeloso por Deus, baseado no legalismo, aonde que eles definiam, segundo seus princípios e valores do legalismo, quem tem acesso a Deus, quem pode, quem não pode, o que deve fazer. Eles não aceitavam o evangelho como obra completa para a salvação. Eles entendiam que a salvação tinha que ter sempre uma ajuda do homem, uma manifestação de obra humana para que ela fosse completa. Olha, e dentro desse segmento, desse zelo por Deus, infelizmente muita gente tem vindo nessa linhagem, em que as pessoas se colocam como guardiões da santidade de Deus na face da terra e julga quem tem acesso a Deus, quem não tem, quem pode ser salvo, quem não pode, para quem é a graça estabelecida, para quem não é, para quem Jesus veio, para quem Jesus não veio. Eu quero dizer para você, e sobre isso, o que acontece? Parece que não, mas as pessoas vão criando parede de separação sobre aquilo que não tem. É muito perigoso esta ideia de zeloso por Deus. E o que acontecia muito com os judeus, e é muito comum nos dias de hoje, é que as pessoas, às vezes, eles colocam as coisas como mais sagradas do que as pessoas. O templo é mais importante do que as pessoas. O altar é mais importante do que quem está em cima. O instrumento é mais importante do que quem toca. Isso são chamados zelosos por Deus, mas que de fato não conhece, nunca ouviu, e o evangelho da graça nunca foi revelado no teu coração. O zelo de Deus é o próprio zelo do entendimento de Deus no coração do homem, em que, por incrível que pareça, tem um efeito completamente o oposto do zelo por Deus. Por exemplo, quando Paulo diz que ele tinha o zelo de Deus, uma das características que nós observamos na sua postura é o abdicar-se completamente dos seus interesses, seus ideais, dos seus conceitos e das suas ideologias. Quando ele diz, olha, eu me fiz de tudo para alcançar a todos. Eu me sujeitei tudo para que eu pudesse ganhar os judeus. Eu me fiz de judeus para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos, de servo para ganhar os servos, sabe? De livre para ganhar os livres. Então, é um abdicar dos nossos conceitos, a maioria deles religiosos e culturais, para que o alcance do evangelho chegue ao máximo possível. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Faça uma reflexão, mas em nome de Jesus, não deixe que o zelo por Deus, entre aspas, venha dominar o seu ser. Que você vai começar a ser uma pessoa religiosa, tradicional, e que acha que a verdade absoluta só está em você, só está ao seu redor, que você é santo e mais ninguém que o teu Deus é o único Deus e o Deus dos outros não é. Esta ideia em que nós nos colocamos como guardiões da santidade de Deus na terra, a única coisa que vai acontecer é criar parede de separação
e afastar as pessoas daquilo que Jesus já fez por ela. Então, ter zelo por Deus é um perigo para o próprio desenvolvimento do Evangelho. Eu aconselho a você procurar ter zelo de Deus, porque o zelo de Deus, de uma forma simples e genuína, você vai entender que ele aproxima as pessoas sem julgamento, sem o apontamento, sem acusação e sem condenação, porque Tiago diz que nós não somos juízes, porque há um só juiz e um só legislador, e não é nós. E se nós nos colocarmos numa posição de juiz, olha, nós somos transgressores da lei. Nós somos transgressores dos propósitos do Evangelho. Então nós temos que ficar o máximo de isento em relação ao julgar as pessoas, em determinar o que elas são, para onde elas vão, o que elas são. Todas as pessoas, se você for analisar bem, todos, a começar por mim, por você, dentro da nossa casa, se a gente quiser acrescentar defeitos e pecados sobre a vida das pessoas, é o que a gente mais vai encontrar. Só que, meu irmão, o Evangelho, ele é uma justificação não sobre a ação do homem. Ele é uma justificação pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Ora, é o perfeito sobrepondo sobre o imperfeito. Se eu fosse perfeito e você também fosse perfeito, Jesus não precisava ter vindo na cruz do Calvário para preencher ou nos acrescentar sobre as nossas imperfeições a tua graça. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, estabeleça zelo de Deus por sua vida e não zelo por Deus. Deus não precisa de guardiões na terra em que defende o seu nome acima de qualquer coisa, ao ponto de separar as próprias pessoas dele. Em nome de Jesus, não faz isso. Deus precisa de homens mediadores, dispenseiros da multiforme graça do Senhor, que esse é o objetivo do Evangelho, para que todas as pessoas sejam alcançadas, para que todas as pessoas se sentem, de alguma forma, unidas nesse propósito, porque o Evangelho, ele não separa nunca. O Evangelho, ele une. O Evangelho restaura. O Evangelho é uma comunhão. O Evangelho é a ideia da família de Deus sobre a face da terra. E para isso, deixamos esta ideia fantasiosa de ser zeloso por Deus e estabelecemos o zelo de Deus para o bom desenvolvimento da obra redentora de Cristo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo conceda-te discernimento para que você possa entender o quão é importante ter zelo, sim, mas de Deus no seu coração. Amém?